Fala aí galera, Educação Física na Real, parte 5. Hoje vamos abordar o tema sobre o impacto positivo da educação física na vida dos alunos. De antemão, já vou pedindo para que você possa se inscrever no canal e ao final do vídeo, se você gostar, curta e compartilhe. Vamos lá galera, como abordar os pontos positivos, né, ou os impactos, né, positivos que a educação física tem na vida das pessoas. Então a educação física ela interfere de forma positiva na vida das pessoas a partir do momento que uma criança de 6 anos entra no colégio, ou seja, ele saiu de uma sociedade ali, uma comunidade que seria a sua casa e foi para uma outra sociedade, uma outra comunidade que é o colégio. Então, dentro das aulas de educação física, essa criança ela já começa a perceber situações que muitas vezes na casa dela ela não tem. Por exemplo, vamos pensar numa criança que não tem nenhum irmão. Então, tudo que ele tem ali na casa dele, de certa forma, é para ele. Ele não consegue, ele não entende e ele não vivencia, por exemplo, o dividir. Já dentro da escola, numa aula de educação física, ele vai entender, ele começa a aprender, né? Ele começa a ser moldado que ali dentro ele precisa do outro e ali dentro ele precisa respeitar o outro e existe o momento certo para fazer cada coisa. Então ele não é ele que determina o tempo de fazer algo, não é ele que determina o que fazer. Então a aula já direciona, de certa forma vai criando ali, né, vai moldando um caráter no qual ele vai ter uma empatia, no qual ele vai ter que respeitar, e aí você consegue trabalhar de forma gradativa, né? Não adianta também você querer que essa criança que chegou na escola hoje já mude, já tenha todos esses conceitos formados, porque isso é impossível, nenhum ser humano teria essa capacidade. Então é uma coisa gradativa, então ele vai aprendendo aos poucos, ele vai perceber aos poucos que num contexto geral ele precisa entender e respeitar o próximo. Então o primeiro passo, a primeira abordagem positiva aí da educação física na vida do aluno. E essa abordagem positiva, essa maneira de moldar um caráter vai colocar esse cara dentro de uma sociedade com esse modo de pensar. Que ali na sociedade onde ele estiver, ele necessita que o outro respeite ele e que ele também respeite o outro. Então, de certo modo, né, pensando em uma maneira de um jogo aí, isso é importante para que o aluno consiga, né, perceber, né, saber perder, saber ganhar, entender o momento certo de questionar, receber crítica, poder criticar também. E aí você vai acabando, de certa forma, moldando essa criança para que ele se torne um adolescente que respeite o outro, para que ele se torne um adolescente que ele consiga conviver. Então, de certa forma, a educação física, ela, em primeiro momento, ela tem essa função, né, positiva, fazer o convívio, entender, fazer com que a pessoa entenda que o convívio ali é necessário. Então, em alguns momentos ele vai ter que aceitar, né, as perdas, ele vai ter que aceitar as vitórias e entender que no lugar do outro que perdeu não está sendo fácil. Enfim, ele vai começar a transferir essas situações para o seu cotidiano. E lá na frente, né, pensando de uma forma social, ele vai conseguir fazer esse paralelo do que ele aprendeu dentro das aulas de educação física com o seu dia a dia. Isso de modo geral aí em situações, além de entender a importância, né, da prática da atividade física e tentar levar isso aí para a sua vida de forma constante, né? Então aquele aluno que sabe, percebe e sente a importância da prática de atividade física, ele vai se tornar um adulto fisicamente ativo, ou deveria. Então vamos pensar no impacto positivo de como a educação física pode fazer.
né? Então a educação física norteia, faz com que o aluno entenda todo esse processo, por que que a educação física ou a prática de atividade física é importante, por que que é bom para o meu organismo ser fisicamente ativo. Entendeu? Escolheu a melhor opção de prática. Então eu tenho preferência pelo jogo de tênis, eu tenho preferência pela natação, eu tenho preferência pelo futebol, enfim. Nós demos as opções para eles e ele vai optar por aquilo que, de certa forma, é mais prazeroso. Então nós temos um leque de opções e o aluno ele vai escolher para que ele consiga praticar, né? Para que ele consiga estar levando isso aí para a sua vida. Vamos pensar numa pessoa que tem vontade de praticar atividade física, mas né, não teve essas vivências no colégio e já é um adulto que precisa da educação física. Como que a educação física vai impactar na vida de um adulto? Muitas vezes chega para você um aluno, né, que o médico indicou para que ele faça atividade física. Ele chegou lá na sua aula, ele precisa fazer alguma coisa para que o organismo dele comece a trabalhar de forma ativa aí, pensando na prática, né, de atividade física. Só que esse cara gosta somente de dança. Então você vai direcionar ele para uma dança, você vai direcionar ele para algo próximo do que ele precisa ou próximo do que ele tem mais afinidade. Então, como que eu vou impactar de forma positiva com esse aluno? A maneira que eu abordo, a maneira que eu direciono, a maneira que eu mostro para ele as possibilidades. Então, muitas vezes, como eu mostro para o meu aluno as possibilidades, é o que vai servir para ele para o resto da vida. Então, de modo geral, a educação física ela impacta de forma positiva quando eu consigo abordar para o meu aluno as possibilidades que ele tem. Quando eu consigo abordar para o meu aluno, ó, amigão, você é capaz você é capaz disso, você pode, né? Pensa num aluno com deficiência, você proporciona, mostra para a família as possibilidades para esse aluno, a modalidade que é possível que ele pratique. Então, ele ser constante naquela prática faz com que cada dia mais se torne positivo a sua interferência na vida desse aluno. Então, nós temos obrigação de saber direcionar e de saber abordar, né? E deixar claro para esse aluno que as coisas elas precisam de um tempo. Então, nós mudamos hábitos e essa mudança de hábito ela gera um tempo e esse tempo ela pode ser longo ou mais curto, vai depender muito de como esse aluno está disposto a mudar. Então, cabe a nós fazer com que os alunos não desistam e com que eles se direcionem. Então, pensando assim numa forma mais geral, né? Pensando de uma forma bem geral, o aluno ele vai trazer, né, informações que você, professor, deu para ele, para que ele leve para a vida. Então vai ter diferentes abordagens, diferentes situações que só a educação física pode proporcionar para esse aluno. Então seja na prática contínua aí para o resto da vida, seja na organização, seja na maneira de aceitar o outro como ele é. Então temos diferentes situações que a educação física proporciona, mas eu acredito que a parte principal o impacto positivo de forma principal é como eu crio e como eu mostro para o meu aluno que ele tem possibilidade, que ele tem capacidade. Então é como eu proporciono para o meu aluno as suas possibilidades, como eu mostro para ele, ó, você pode, você é capaz, ó, não dá para ir por aqui, mas por aqui você consegue. Então é abordagem de forma consciente, onde eu faço com que meu aluno perceba que ele pode, independente das suas limitações, independente das suas condições, né? Então, de modo geral, acredito que o
o impacto positivo da educação física na vida dos alunos, ele é muito complexo e muito amplo. Temos N situações, né? Se for abordar aqui uma a uma, pelo menos as que eu já vivenciei, nós ficaríamos aqui horas e horas. Mas de modo geral, eu acredito que é você proporcionar para o seu aluno essa consciência de que ele é capaz. Então, acho que de modo geral, essa interferência positiva que nós conseguimos fazer na vida do aluno e precisamos continuar fazendo, né? Então, Educação Física na Real, parte 5, ele fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Espero que vocês tenham uma boa semana e até o próximo vídeo, até o próximo tema. Grande abraço, valeu!